Então, estava tudo se iniciando. Com a ida do Humberto para Cuiabá, ficou uns poucos artistas, que eu estou no meio desse grupo pequeno, que não paramos, continuamos a produzir, fazer movimentos e tal, exposições. Era a época da ditadura, forte, não podia se expressar tanto, né? Mas eu tenho um trabalho forte disso. Mãe Pátria, à espera da filha, democracia, foi quando eu surgi, comecei a ser visto, né? E aí começou a nomes como Leonor Lage, a irmã dela, Dores, a dona... um grupo de pessoas que, não, como se diz, não deixou a peteca cair, né? E foi da vez que eu fui convidado para participar dessa coletiva em homenagem ao aniversário de Campo Grande, que aconteceu no Círculo Militar, que era um evento da Prefeitura, do Departamento de Cultura da Prefeitura, com a Associação dos Artistas, que a dona Cila era então presidente. E aí foi indo e eu entrei no trilho, pode-se dizer assim, né? E aí já comecei a conhecer mais pessoas e eu acho que faltava parceria para mim também, me expor, meu trabalho e tudo mais. Isso, participei do Salão de Divisionista, o primeiro e segundo Salão Divisionista do Estado, que aconteceu neste prédio, aqui nesse saguão. E eu ganhei o segundo lugar no Salão Geral, o público que elegia. Então foram as minhas primeiras incursões no campo da arte em Campo Grande, né? Com a divisão do Estado, Mato Grosso tem toda uma tradição de história, no todo, da arquitetura e o cenário das histórias que rolou desde a época colonial. E nós éramos novos, eu vejo assim, com a fronteira Paraguai e nós aqui. Se você olhar o mapa de Mato Grosso, ele ainda ficou grande e nós ficamos pequenos. E nós vamos ficar com o quê? Eu já me senti protegido de ter sido de Corumbá e ter vindo para cá, né? Então eu tinha essa... Porque Cuiabá e Corumbá não podem viver a história sem o passado, você sabe bem disso, né? Porque as duas se formaram. Corumbá era o caminho, a chegada de Cuiabá, muitos ficavam por Corumbá. Então isso tudo começou a se somar no pensamento. E nós somos quem? Porque nós tínhamos que começar a ter uma representatividade como Estado, o mais novo foco do Brasil, né? Eu acho que por aí, sabe, essa preocupação de... Senão a gente ia ser só boi, soja mesmo, o Pantanal. Então, e foi essa coisa que veio o questionamento da política de preservação, que eu sou envolvido desde o começo, que começou logo da divisão, que ia criar usinas de cana no Pantanal, e isso ia matar os peixes e poluir as águas. Eu fui um participante ferrenho ali numa esquina, para baixo do Bar do Zé, tinha um comitê pró-Pantanal. E eu dava aula num projeto nas escolas estaduais e mandava a temática Pantanal para os meus alunos e levava os trabalhos dele lá e os alunos vinha a imprensa e tudo. Então a gente tinha essa preocupação em todos os segmentos da dança, teve Pantanália Dança, teve grandes grupos de dança representativa e que tinha essa coisa da ecologia, e os músicos, o Grupo Acaba e tudo mais. O teatro com a Cristina Mato Grosso, que começou a falar dos bairros da cidade. Bom, são duas etapas. A primeira, em 72, eu juntamente com o Walter criamos o Grupo Teatral Campo Grandense e criamos uma peça chamada Pecado, Encarnação em Vida, que estava começando nessa coisa da droga, não sei o que, na cidade. E a peça Pecado fala da juventude na droga, fumando o baseado no palco, tudo fictício, né? E aí foi quando nós começamos a ver
pessoas de Campo Grande, jovens, eram tudo jovem, 15, 16 anos, 17 anos. E aí nós levamos essa peça em 2 dias no Glaucio Rocha. Pagamos o aluguel, eu lembro na época era o Hércules Maimone, o reitor, e o Henrique, sempre desde pequeno, no livro da história dele, a avó dele, a tia-avó da fala dele, sempre foi um menino que destacava. Aí o Henrique, por ter uma voz, uma imposição, ele foi de cabeça, entrou de cabeça conosco. E foi um sucesso. Ele tinha 14 anos. Nessa época, né? Então, ele numa segunda parte, em três etapas, a mostra de teatro. Ele, numa segunda, ele incorpora um índio e faz o discurso do índio maravilhoso. Ele foi sempre fantástico, viu? Incorporava um índio, sempre muito... Não, incorporado, que eu digo assim, teatralmente, fazia um índio e defendia a mata, a natureza, sabe? Bom, isso foi essa época. Nós ainda participamos do último festival Mato Grossense, ainda era Mato Grosso, de teatro, com essa peça. E quem ganhou foi o grupo de Cuiabá. E foi nessa peça que tinha um que eu conheci o Henrique, foi aí. O Almir Sater, era toda uma galera que tinha. Aí, bom, passou o tempo. Passado um tempo, quando já tinha dividido o estado, o Henrique veio aqui em frente aí desse hotel, onde era o departamento de cultura, que a Lélia era presidente, e o Henrique falou que tinha chegado de São Paulo, que o Paulo Estevam tinha dado um espaço para uma galeria, ele estava procurando por um artista para fazer a inauguração. A Lélia falou, olha, deu o meu telefone. Vai lá no Jonir, ele está com um trabalho sobre o jacaré, maravilhoso, defendendo o jacaré e tá. Aí ele me ligou, combinou até então. Aí quando a gente se encontrou, que nós nos lembramos. E aí, o movimento Guaicuru aconteceu na exposição. Porque Marco Zero. Foi o Marco Zero. Porque depois à tarde era o happy hour, aparecia um, aparecia outro, eu já ia, sabe, a gente... Mas essa é a primeira exposição de 77? Não. Já é mais... Não, a minha individual eu já estava com 10 anos de carreira, eu tenho folder. O currículo tinha exposições no Documento de Arte Contemporânea da Funarte em Brasília, exposição em Piracicaba e por aí tudo. E o Henrique era o marchand da galeria. Digamos que aí foi um encontro intelectual de vocês também. Foi, aí a gente ficou parceiro e não separou mais. O pessoal achava até que a gente tinha algum caso, porque a gente era muito junto, sabe? Confidentes mesmo, até nos últimos tempos da vida dele, sabe? E nós explorávamos um pouco desse lado, sabe? Ele era tão desligado que eu falava, tem uma pessoa que está encarando você demais, não sei o que, né? Sabe, umas coisas assim. E o Henrique, fomos muito irmanados e tipo, animava o outro, sabe? Só pra gente entender. Essa casa era da família dele. Já rolava Não, aí assim, o pai dele fechou a loja que tinha na frente da Bosch e aí ele pediu para ficar lá. E a cabeça dele foi... Ele ficava assim pensando e elaborando essa cabeça. Aí veio o Adilson, que levou para morar lá. Aí começou a reunir pessoas, Lenilde Ramos, Cristina Mato Grosso. Esqueci o nome daquele cara que fez teatro, foi presidente da Fundação de Cultura há um bom tempo, sabe? E aí reunia as pessoas e aí as ideias. Bom, eu penso assim, nessas reuniões de final de tarde lá na galeria, comecei a elaborar e fizemos o primeiro movimento, foi o movimento de cultura no Bar do Zé. Então, isso que eu ia falar. Né, em 82. Então, esse ato público, né? Foi o primeiro. E foi um sucesso. Sim, o Marco Zero foi um sucesso. Tinha Jorapinho presente, tinha Margarida Marques, muita gente. Eu vejo assim nesse começo de a cultura efervescendo, sabe? Todo mundo
se unindo, sabe? Foi maravilhoso. A partir dessa começou a habitué. E o Lagos, que era o secretário de Educação e da Cultura da Prefeitura, viu ali um filão e criou um projeto. E que o Célio participou, eu participei depois de uma pedindo a cabeça do Humberto Espíndola, que era o secretário de Cultura. Esse tem depoimento do Henrique, depoimento do Célio, do Lagos, e fizemos uma performance. Eu pintei e depois a Lenilde tem essa gravação. Bom, no começo ela era uma reunião de artistas, de pessoas com ideias e propostas e projetos, sabe? E não tinha ainda lei de incentivo à cultura, a fundação estava começando, sabe? Então a gente se sentia empolgado e cada vez mais pessoas que iam chegando, sabe? De vários segmentos, sabe? Não só das artes, jornalistas. Tinha muitos jornalistas, né, na época. Margarida Galeano foi uma das nossas parceiras, fundadora. Eu acho que não houve uma incisão, assim. Eu, particularmente, e o Henrique íamos muito à Chapada dos Guimarães. A gente ficava hospedado na casa, no rancho do Zé Maria, que é um amigo nosso, que foi marido de Bianca Machado. E ele era um indigenista, ele era aviador da FUNAI, ele vivia carregando lá pro Acre, ele passava meses sem vir a Cuiabá, carregando um índio doente para lá, para cá. E aí eu e o Henrique íamos para lá e o Zé Maria deixava todo mundo ficar lá. Quando eu chegava lá, ele mandava desocupar os melhores lugares da casa, porque o Jonir chegou. O pessoal falava que a gente tinha casa, não era só irmão mesmo, queridos, né? E o Henrique. E aí a gente, o Gervani de Paula, o Adir Sodré, já tivemos amizade com ele, porque íamos participar dos festivais de inverno lá da Chapada, que é tradicional, antigo, né? E aí a gente foi um relacionamento nosso do próprio movimento Guaicuru com os meninos de Cuiabá. João Sebastião, que eu já conhecia há muitos anos. João Sebastião começou artista aqui em Campo Grande. Aqui no ateliê do Humberto que ele começou a produzir, de ser artista. E aí, quando o Gervani vinha, o Adir, Nilson Pimenta, todos hospedavam lá na minha casa, sabe? Ficavam hospedados comigo em casa. E foi um elo, então eles começaram a colocar nos eventos dele e a gente também colocava aqui neles. Aqui, aquele salão por uma entidade ameríndia quando Humberto era secretário. Não, eu trabalhava na fundação, eu também achei incerto isso. Não foi uma parceria de pastas, você entendeu? Da fundação de lá com a fundação, vamos supor, a fundação entraria com tanto. Agora, de repente, Humberto, porque para agradar a cuiabanês, chamou todos os artistas, deu os melhores prêmios, e o Henrique Misca, o índio escultor, que eu fui na casa do Zé Carlos da Silva, o escultor, o índio, e pedi uma escultura que ele já tinha dado de presente para a esposa dele, de arenito branco, e foi o que foi premiado e ficou para o patrimônio da fundação. Porque os Guaicurus são os primeiros habitantes e dominou toda uma falange, um clã de tribos, eles eram o líder, e com uma cultura apuradíssima, né? Uma maneira de conduzir, e então ele talvez achava que a gente podia lapidar, observar um pouco dessa cultura dos índios dentro da nossa, como artista, eu vejo assim, sabe? Não só dentro da arte, mas é uma cultura muito apurada, os Guaicuru. Não, o livro que eu até quero comprar mais uns para me ter, que eu conto, é uma história belíssima. E Delbrando foi professor do Henrique, né? E é uma pessoa extremamente inteligente. Mas ninguém é perfeito, sabe? Ele, militar, tá, tinha um pé atrás, sabe? Entendeu?
Aí o Hildebrando frequentava muito o Arquivo Nacional no Rio de Janeiro e ele achou essas revistas por capítulos que o então comandante do Forte de Coimbra conviveu, um europeu conviveu com os índios e guardou esses. E aí ele transcreveu isso num livro maravilhoso. Né? Datado de 1700 e pouco. Não, não tem nada a ver, imagine. Imagine, se você já viu o livro do Guido Bodiani, né? O livro do Guido Bodiani é fantástico. Porque ele era artista, ele desenhou toda a padronagem, ele desenhou tudo. Ele voltou uma outra viagem com a máquina fotográfica, a caixinha de metal preta, né? E começou a fotografar tudo. De repente, os índios deram uma coisa que aquela maquininha aprisionava a alma deles e mataram o Guido Bodiani. Bárbara. Acabaram com o Guido Bodiani por causa daquela latinha da máquina fotográfica. Porque aquela máquina, os Guaicuru aprisionava a alma deles. Que coisa louca, né? Não e outra. Como é que foi? Mas a história depois dos Guaicurus tem os Paiaguás lá do norte, que é fantástico, que dominava a água. Você acha que o Henrique focou nos Guaicurus? Você já o conhece ou já ouviu falar do Clóvis Irigaray, que é um outro personagem de Cuiabá, né? O Clóvis, que eu conheço desde jovem, lindo, morava aqui no Humberto, que era aqui perto para cima, para baixo da minha casa e para cima aí do córrego da Fernando Correia, essa rua ali. E aí o Clóvis, quando viu o Henrique, falou que o Henrique era um índio branco. E tinha uma fixação com o Henrique fantástico, de admiração, e falava que o Henrique era um índio. E o Henrique tinha um culto xamânico muito forte, com o sol, com a chuva. Eu convivi muito com ele lá nas fazendas dele, sabe? Com o beija-flor, com a água, com os peixes. Ele era um xamã. Ele começou a produzir mesmo mais depois que ele saiu da Calói, ficou aqui na esquina da 15 com a 14. Já é em 80 86, 85, que a fundação era ali do outro lado. Mas lá o trabalho dele na Calói é muito pequeno, muito assim, porque ele, ao mesmo tempo, ele pensava no movimento, ele, sabe, a cabeça dele era, ele é ainda aquariano, ele fervia, sabe? O Henrique, por todos os estudos que ele lia muito e tudo, acho que ele viu os Guaicurus, não é um Terena, não é uma outra Guarani, sabe? A riqueza do conteúdo do todo dos Guaicuru, eu acho que ele encantou ele, sabe? Entendeu? Essa garra de guerreiro ousado, né? Não só na arte da cerâmica, eles tinham o tear, né? Então é muita coisa, e esse desenho de uma riqueza fantástica, né? Tem a padronagem para o corpo do homem, da mulher, tem a padronagem que fala da beleza, que fala de... Sabe, então, como eu já falei, fica em todas as tribos de todos os continentes, os Guaicuru estão em terceiro lugar na iconografia, a riqueza. Primeiro os gregos, depois os guatemaltecos e aí os Guaicuru. Você vê uma tribo aqui no meio da América do Sul. E na meio da América do Sul. E como o Henrique falou, quando tinha essa romaria anual dos índios que descia do Peru até a Patagônia, aí numa outra ocasião da Patagônia até o Peru, esse corredor de gente, e no Pantanal, aqui nossa região, era o lugar onde eles descansavam, ficavam mais tempo, aí havia miscigenação entre grupos, né?
E muitos ficavam por aqui, sabe? Entende? Esse hábito. Aí eu comungo com a Weganeri, que não gostava desses rótulos, né? Pós-neo, né? Eu acho que ele fazia uma releitura só Não, o Joarapimo só. O Joarapimo é o parceiro mais dessa turma mais antiga. O Wilton também, mas o Wilton já até que ele criou o grupo de Peraputanga, convidou Nantes, moraram lá por Peraputanga, por aqui da Uana, né? Da Cotton Gravura. Essa é a matriz. Ele comprou uma bobina de um papel com uma gramatura, acho que 200 e pouco, uma gramatura grossa, poroso, e aí ele começou a usar lençóis. Ele viu assim uma forma onde o corpo dele dorme, sonha e descarrega todo, né? Eu vejo assim num lado de astral, né? De transporte. Então ele achou que o lençol, ele esticava o papel atrás e passava com a trincha, fazia as impressões. Mas o mais interessante é que vazava e ficava no papel, que é a cotton gravura. Então, que a gravura que veio do papel, do que vazou do tecido, então ficou muito mais forte, muito mais em expressão, muito bem, bastante expressivo. Começou no papel canson e guache, aí foi num Ecoline, num papel já importado, que a Arquitécnica tinha produtos variados de papéis importados. Aí ele passou a fazer tipo sabe essa plástico de piso, de chão? Fazer tipo um linóleo, né? Fazer tipo uma chilo em linóleo, mas isso prendia muito o trabalho dele. Aí ele começou a fazer, quando mudou para coxinha, ele chegou a usar até material para estofado, pintar sobre esse material, mas ele comprava por metros, né? E pintava sobre esses tecidos de estofado. Lençóis, fez redes, que é a cama do índio, né? Índio dorme em rede, né? Então mas ele usava sempre uma tinta acrílica, uma tinta Wanda, tinta de química contemporânea, sabe, entendeu? Eu acho, não, apenas pedindo ele fora da Secretaria de Cultura. Com o movimento, porque por Humberto ele não estaria, a gente fez um movimento para ele estar lá. Ele, eu, o Cândido. Um pouquinho, então, essa tendência. Foi uma coisa histórica, né? Exatamente, eu vejo assim, Humberto estava para Cuiabá. Quando viu a questão do movimento divisionista, Não sabia muito bem e ele achou, vou para Cuiabá, que assim ele foi, já deram uma função para ele na Universidade Federal e tudo mais. E aqui, ele voltou depois que estava consolidado a divisão, o estado, e voltou para... Por isso que o Salão Amerindo, ele trouxe os artistas de Cuiabá para fortalecê-lo, e para ele agora vou levar o barco na frente. Mas já tínhamos nós já tínhamos feito o movimento. E aí houve uma coisa, como na inauguração do Araci Balabanian, nós fomos vetados daí. Puseram segurança, fotos nossas, minha, do Henrique, do Adilson, de todo o povo que era do movimento, porque saiu, nós não falamos isso e nem tivemos essa intenção. E comentamos que não recebemos os convites para vir prestigiar a inauguração do Araci. E depois ficamos sabendo que houve essa informação, que nós estávamos
alijado do processo, e se a gente tivesse presente era para a gente ser coibido, porque diz que nós íamos explodir. Fizeram o fake da época, né? E para nós foi muita surpresa e continuamos. Eu continuo artista, independente de Humberto, de Aline Figueiredo, que é minha parenta, você entendeu? E eu sempre tive a minha comunicação de ir a qualquer lugar, entendeu? Por mim mesmo, sabe? Enquanto que eu acho que a história do Humberto e a Aline são construídas entre os dois, sabe? Entendeu? E talvez ainda venha de uma época de colonialismo e bebê. E aí, fora isso, o Cleir é um exemplo após Henrique e eu. O Cleir vem após. Depois do Cleir teve o Nene, João Newton Marques Filho, que junto com Celito Espíndola começaram uma revolução no movimento cultural. José Abrão Neto, também de uma... Aí vem essa, após os Guaicurus, o Henrique, o Jonir, Adilson, vem o Cleir que saiu de lá, da Calógeras, sabe? Pra gente... Ele tinha a loja dele, que ele punha já o produto regional à venda, ele é precursor nisso, junto com a Ilka, né? Eu acho que ele tinha uma visão muito ampla, muito grande, abrangente, e que na barca dele todos podiam entrar, sabe? Entende? Eu vejo assim. É uma qualidade que eu vejo nele. Acontecia assim numa roda de pessoas e de repente começavam a falar de uma certa pessoa que não estavam presentes. Aí todo mundo caía de pau, depois todo mundo falava, viu que esgotou os argumentos, ele entrava e defendia a pessoa ausente. Eu achava isso de uma puta qualidade, sabe, entendeu? E ele somava, sabe? Prova que ele levou o movimento Guaicuru, todo esse movimento em encontros em Porto Alegre, porque ele pegou uma linha que lá também teve os índios charruas, parece, os índios que andavam a cavalo com boleadeira, e aí teve os encontros de história lá, e ele foi para lá, entende? Ele tem iniciação em arqueologia, foi aluno do professor Gilson, sabe? Então ele, não comparando tanto como um Da Vinci, a curiosidade é ampla. Quanto mais se tem curiosidade, mais... Olha, você falou disso, eu não entendo, não sei, mas eu quero ouvi-la e para aprender, e assim, sabe? Entende? Então, eu acho que na cultura é isso, é um leque amplo, você nunca pode ter um limite, sabe? Você tem que procurar atravessar a linha do horizonte que você coloca no seu imaginário, né? Eu vejo assim duas pessoas que trabalham o Pantanal antes de toda essa virada, Jorapima e Marlene Mourão com a Heloísa Urti em Corumbá. Que tinha uma lojinha ali na avenida e alugaram também uma lojinha no aeroporto de Corumbá. E eu achava até assim, que eu já tinha a minha identidade Pantanal, porque, né? E elas insistindo nisso, eu acho, a Peninha e a Marlene Mourão e o Jorapimo, que o Jorapimo nunca mudou, porque está na moda fazer isso, ele fazia. Ele era os barquinhos, os passarinhos dele, e naquela textura que ele fazia, se ele não tinha, ele pegava um pedaço de papelão para fazer a espátula dele, e dominava como ninguém a espátula, né? E além de mais, a Peninha também escrevia, né? E aí eu lembro meu primeiro trabalho que eu comecei a ser visto, era Mãe Pátria à Espera da Filha Democracia, em 77, entende? Eu ia no escritório de arquitetos amigos e pedia retalhos de papel vegetal alemão, e com Ecoline eu fazia uma mulher nua, deformada, todos os trabalhos tinha 3 nuvenzinhas que mudava de posição e o sol, que são as horas. E a mulher, como se estivesse ou meditando, fazendo uma yoga ou tomando um sol, nua.
mas sem vagina, sem olho, sem, sabe? E tornou-se conhecido. Na época, o título era maior que o trabalho. Mãe Pátria à espera da filha democracia. Aí depois eu vim eu fui participar do primeiro seminário de psicologia ali da UCDB, Dom Bosco, com o professor Berriman, Robert Berriman, dos Estados Unidos, e veio na minha cabeça o ufocologia. UFOs, objeto não identificado, na ecologia da ecologia pantaneira, que eu comecei, e as pessoas tinham até medo, porque eu fiquei tomado, e já vinha a filosofia, o discurso pronto, que eles, seres interplanetários, de uma forma espiritual, vinham falar da importância do resto do ninho do mundo, que era o Pantanal. Eu tenho jornal que fala de tudo isso. E aí começou essa coisa de fazer Pantanal. E o índio, tinha já uma pessoa em Aquidauana que pintava muito índio, a Nelly Guimarães. A Lucinha Barbosa também, que a família tem fazendas lá para o norte e tem muita aldeia de índio. A Lucinha é uma que é do movimento Guaicuru, participou com a gente, porque ela estuda e pesquisa os índios, tá? Você já foi no Espaço Novo dela? Maravilhoso ali. É imenso. Mandou construir um espaço dela, dela, do filho, que é chefe, e das duas filhas também. Um puta espaço. Fica ali no bairro ali onde mora a Misca. E aí começou a alavanche de gente fazer índio. Surgiu várias pessoas fazendo índio. Mas assim que eu considero um bom trabalho, a Lúcia, a Nelly Guimarães, que nem mora mais aqui, o Zé Carlos da Silva, que começou a fazer umas peças de índio também. Tem o Toninho de Aquidauana, em Arenito também, porque lá Aquidauana o forte é a escultura de Arenito, que é... O Henrique não se aproxima da Conceição? Não, a gente tem um encontro, eu não perdi essa foto, num salão de arte, que ele ganha um prêmio, e a Conceição também, o Hilton e eu. E fizemos uma foto, eu não tenho essa foto, perdi dela. Que foi ali, onde era um banco na 14, bem no metade ali. Ela começou a virar uma bandeira a partir da criação da Fundação de Cultura, e que começou a se ver que o artista tinha que ter um lado também profissional, sabe? Eu trouxe um artista do Porto Alegre, da Associação de Artistas do Rio Grande do Sul, que hospedou uma semana, deu a profissionalização do artista plástico. Que o artista tem que fotografar os trabalhos dele, tem que guardar os textos, ele deu uma metodologia para nós isso. E aí foi até um certo ponto, estava indo bem. Aí de repente, eu acho que com a saída do Henrique, nós ficamos meio, sabe? Aí foi morrendo. Você acha que hoje em dia, como que está o movimento? O Guaicuru não existe, né? Existem algumas pessoas que pertenceram. Agora, a cultura, nas artes plásticas não tem nada, está tudo parado há muito tempo. Está tudo adormecido, sabe? Está tudo adormecido. Eu ainda disse esse tempinho para o Paulo Carvalho que ele tem que retomar lá a Coxim. Tem bem história, Coxim é rota dos monçoeiros, da Guerra do Paraguai, né? Tem lá monumentos. Você falou Cuiabá, Corumbá, mas Coxim está no meio, né? Está no meio, Coxim. Coxim conserva toda a tradição mato-grossense até hoje. É o caju, a festa do divino, a viola de coxo, o cancioneiro, lá tem muitos compositores. Se essa bandeira de também interiorizar era uma visão do Henrique também, né? Que até hoje a gente não conseguiu. Tipo assim, a gente ser, como produtores culturais, artistas, sermos um símbolo do local, da região, como tem a Bahia, como tem o Nordeste tem. Nós, não sei não, sabe? Ninguém mais fez nada, sabe? Se você fosse apontar um artista novo, que esse conta um pouco disso. Foi assim, porque foi uma noite
que amanheceu chuvisqueira, tempo fechado, não tinha sol, e passamos lá no cemitério Parque das Primaveras. Aí fomos dar um paliativo paralelo ali, né? Aí estava Paulo Geni, Paulo Carvalho, eu, Wagner Rondora, e aí de repente o tempo começou a abrir, e aí um beija-flor veio, pairou perto da gente, ficou assim, entre nós e o sol, e voou, sabe? Aí, como o Henrique tinha uma reverência com o beija-flor, eu uma vez dei um trabalho para ele que tinha um beija-flor mumificado, que eu mumifiquei com éter acetona e pus num vidro e punha no sol, ele secou. Aí pus num trabalho para o Henrique. E o Henrique tinha uma coisa assim pelos beija-flor, como todas as tribos mexicanas dos Andes têm essa adoração como na natureza a manifestação maior. E tem nos Andes beija-florzinho desse tamanho, que pesa menos que uma borboleta, né? Eu vi num documentário uma vez. E aí veio a ideia de escrever o voo do guerreiro beija-flor, que o Rondora, que além de artista plástico, eu escrevia, formado em História, fui lá por Rio Grande, foi formar lá em Porto Alegre, saiu de Coxim e foi para lá. E aí o Rondora escreveu esse texto que o Isaac escreveu, adaptou para o teatro e pôs no projeto do FIC e foi aprovado e fez essa apresentação do Guerreiro. Não foi lá, então? Não, foi aqui. Não, foi no dia do... Não. Foi a ideia que veio na hora, o Rondora chegou em casa e escreveu. Sua vida, deixa esse depoimento. Olha, muita coisa. No meu silêncio, um amigo, um irmão, com todas as palavras seriam poucas, né? E que me faz falta até hoje. Essa parceria de levar a bandeira à frente, de comungar a arte com todos, né? A possibilidade do fazer é querer, sabe? Entende? Tanto com muito ou com menos patrocínio, o ato de fazer, de querer é mais importante, sabe? Me faz muita falta desse grande amigo, um grande irmão que eu tive, sabe? Fica a lembrança só que houve esses momentos muito felizes e após a passagem dele, Paulo Rigotti, que também já foi uma pessoa que quis continuar isso em Dourados, porque para mim Dourados é uma cidade muito pujante na educação, na cultura, sabe? Mas infelizmente o Paulo Rigotti foi igual o Henrique, assim, sabe? Que ainda estamos assim, esperando, será que não vai aparecer ali, sabe? É uma coisa... Se o Henrique fosse uma cor, ele seria qual? Hã? Se o Henrique fosse uma cor, ele seria qual? O azul, como esse céu que se perde, sabe? É uma pena, né? E o sujeito que causou toda a partida dele está aí, circulando, sabe? O investimento que ele fez lá na cidade, ele é um precursor do turismo histórico, né? Transformar, que nós somos uma história, esse sul de Mato Grosso. Cada cidade tem o seu valor num contexto pôr disso dentro do turismo, que o turismo é cultura em total, sabe? Que ele fez isso, a Rota das Monções, né? Eu não posso falar por ele, né? Eu não posso falar por ele, mas a gente fica com uma ponta de... tá faltando alguma coisa, sabe? Entende? Então eu, meus 70 anos, não tenho mais essa. O tempo que eu puder, eu estou produzindo, sabe? Jamais me nego a contribuir, a colaborar com nada, sabe? Entende? E enquanto a gente está aqui, estamos existindo, né?
Depois você ficar na vertical, adoecer, meu bem, é outra história, sabe? Eu tenho tantos irmãos que não os posso contar, no vale e na montanha, nos pampas e no mar, cada qual com seu trabalho, com seu sonho, cada qual com a esperança adiante, as lembranças para trás.